refugiados. Nós conseguirmos ter a capacidade de nos colocar no papel do outro, daquele que é o que neste momento está numa situação de conflito, que tem que fugir, procurar acolhimento, e como é que nós, sobretudo nós em Portugal, que é um país que participou na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial não participou, teve depois a Guerra Colonial, onde houve vários nossos jovens na altura que também tiveram a participar. Portanto, provavelmente vocês, na vossa família, ouviram histórias de avós que têm relatos de participação na Guerra Colonial. Não sei se têm essa memória. E eu acho que este é o grande desafio que a gente tem hoje em dia, é de conseguirmos ir a falar com aqueles das nossas famílias, com os nossos vizinhos que são mais velhos, que ainda têm memórias dos conflitos em que nós participámos. Porque Portugal, nesse aspecto, até na Europa, até é uma exceção, Portugal e Espanha, porque depois o facto de nós não termos passado pela Segunda Guerra Mundial, que foi mais recente, terminou em 1945, e portanto se pensarmos em 1945, por exemplo, foi o ano em que o meu pai nasceu, e se Portugal tivesse participado na guerra, o meu pai teria nascido em plena Segunda Guerra Mundial, num país que provavelmente estava totalmente destruído. Portanto, isso de facto não aconteceu porque nós não participámos na Segunda Guerra Mundial, mas toda a Europa tem essa memória. E essa é uma geração que está com uma idade agora, portanto, sinalizaram-se agora os 72 anos da libertação dos campos de concentração, e esta de facto é uma memória que se começa a perder se nós não fizermos um esforço para recuperar, e sobretudo vocês, os mais jovens, porque esse é um papel que vai ficar nas vossas mãos. E o meu exercício de hoje é um bocadinho deixar-vos o bichinho dessa curiosidade de se calhar vale a pena ter conversas sobre a guerra para perceber o que é que implica as situações de conflito, o que é que implica, e nós só conseguimos evitar aquilo que conhecemos. Portanto, podem passar o outro slide. Não. É o segundo. Não. E uma coisa curiosa, que é nós termos esta, que eu acho que é um bocadinho um preconceito que neste momento existe aqui na Europa, e que nós vemos agora muito na questão dos refugiados, por exemplo. O receio quando se fala dos refugiados é porque os refugiados entram e são terroristas e são umas pessoas que estão para lá, que na terra deles aquilo é só conflito e andam todos a matar-se uns aos outros. Mas nós estamos quem defende este tipo de coisa, que não é o que eu defendo, portanto, por isso é que estou aqui, esquece que nós vivemos num continente onde tivemos as duas guerras mais mortíferas, talvez, da história do planeta. Foram as duas guerras mundiais que aconteceram precisamente aqui na Europa. Portugal participou na primeira, já não participou na segunda, como vos disse, e por isso esse exercício de memória é bastante importante para ter presente, e os valores são estes. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial tivemos 70 milhões de militares envolvidos, mobilizados na Europa, 60 milhões dos quais europeus. Isto porque a Primeira Guerra Mundial também houve cenários de guerra em África, porque ainda havia as colónias e, portanto, parte do conflito era também transportado para a África. O fim do conflito trouxe uma reconfiguração política e geográfica do que era a Europa. E isto ainda hoje explica muitos dos problemas e das tensões que nós ainda vivemos na Europa, e explica aquela observação daquele meu professor que eu vos falei no início. Porque é que nós na Europa não estamos assim tão a salvo, como tudo isso, de poder vir a ter um conflito? E vocês, jovens, não estão assim tão a salvo de, na vossa vida, poder voltar a assistir a conflitos aqui na Europa. Não são os da Síria, não são os do Oriente, não são os da África, é aqui na Europa. Porque
o conflito normalmente tem muito a ver, os conflitos normalmente têm muito a ver com questões de território, com questões de, pode haver, por exemplo, questões de etnia, que também se colocam na Europa. A gente, quando pensa em conflitos étnicos, também tem a tendência para pensar que isso é uma coisa lá da África ou do Médio Oriente, e não é. Nós aqui também temos esse tipo de problemas. Aliás, eu não sei se vocês não se lembram com certeza, porque são muito jovens, mas eu, e provavelmente as pessoas aqui desta sala, lembram-se de, na década de 90 e de 80, as notícias sobre o terrorismo em Espanha por causa da ETA eram muito frequentes. E, portanto, de vez em quando havia umas explosões e umas bombas que explodiam aqui ao lado, em Espanha. Porque em Espanha também há problemas que têm a ver com a coesão do território, com umas zonas do país que acham que não devem fazer parte daquele de Espanha, que devem ser independentes. Portanto, isto existe aqui muito próximo de nós também. Depois, e aqui outra coisa que eu acho que é um pormenor interessante, para perceber porque é que nós estamos assim, temos que estar atentos a estas questões. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perde cerca de 13% do seu território e todas as suas colónias ultramarinas. E esta questão da perda de território da França e isto, perder território, também implica perder recursos, porque o território também tem muito a ver com recursos, explica muito porque é que depois a seguir voltamos a ter uma Segunda Guerra Mundial, que é a Alemanha a tentar recuperar aquilo que havia perdido na Primeira Guerra Mundial, e também surge um bocadinho aquela questão de repor a ideia do grande império que já teve e querer-se vingar da humilhação da derrota que tinha sido a Primeira Guerra Mundial. Isto, claro, estou-vos a falar em termos muito simplistas, claro, depois há muitas outras coisas envolvidas nisto, mas depois para perceber porque é que depois voltamos a ter um segundo conflito pouco tempo depois, na Europa, com a Segunda Guerra Mundial, e novamente os números são impressionantes. Mobilizados mais de 100 milhões de militares na Europa, na Segunda Guerra Mundial. Portanto, eu acho que nem conseguimos imaginar o que é um número desta grandeza. Foi o conflito mais mortal da humanidade, estimando-se entre 50 a 70 milhões de mortos. Novamente voltamos a ter uma reconfiguração da Europa, do espaço geográfico da Europa, porque é quando finalmente se determina que com o fim da Segunda Guerra Mundial temos duas grandes potências que dominam o mundo, do lado dos Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, que é agora a Rússia, entramos num período de paz e, curiosamente, este período que nós vivemos desde a Segunda Guerra Mundial é o período de paz mais longo que alguma vez a Europa conheceu. Nunca, em toda a história da Europa, nunca tivemos tantos anos de paz de seguida. Paz porque continuamos a ter conflitos, tensões. Ainda há pouco tempo tivemos problemas ali de que a Rússia invadiu a Crimeia, tensões entre fronteiras que têm sempre a ver, e agora eu pedi para passar para o slide seguinte, tem sempre a ver com, não sei se vocês conseguem ver bem, eu queria vos dar um bocadinho a noção do que era a Europa, o mapa da Europa em 1890 e o mapa atual. E o que é que estas reconfigurações de território que resultaram destas duas grandes guerras, o que é que mudaram em termos geográficos, que depois têm implicações